vai ver o Cícero, mas vai ouvi-lo, a participação dele às terças e quintas. Então a primeira participação do Cícero Maia nesta semana, no programa desta terça-feira, vai ser aí para analisar as doces e amargas falas de Bolsonaro e os dois lados de uma mesma moeda, a situação do ministro da Educação Weintraub e a prisão de Sarah Winter. Meu caro Cícero Maia, é contigo. Boa tarde. Olá, boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a toda a equipe do Jornal Ceará, a todos os nossos ouvintes que espalhados por todo o nosso Brasil, através das nossas plataformas, das redes sociais, nos dão o privilégio, a honra da audiência. Participamos hoje por telefone, não usando a plataforma que a gente vinha usando antes, por questões mesmo de problemas técnicos, mas isso não impede da gente jogar luz sobre alguns assuntos para que os nossos ouvintes possam fazer as suas análises e tirar as suas conclusões, não necessariamente precisando concordar com tudo aquilo que a gente diz ou com qualquer coisa que a gente diga, mas a gente joga luz aqui em muitas coisas. Luiz, o momento da política brasileira é um momento muito conturbado, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, de maneira que você está pensando em um assunto e uma enxurrada de informações vão chegando e a gente corre para tentar apurar algumas coisas. Mas nesse momento, eu queria tecer aqui alguns comentários em cima de três personagens, né, que se destacaram esse final de semana. A figura do presidente Jair Bolsonaro, que está em destaque na imprensa sempre, né, e o ministro da Educação, Abraham Weintraub, né, e a Sarah Winter. Começar pela Sarah Winter, porque é uma figura não tanto conhecida nossa, aqui da nossa região. Só agora é que a gente conhece mais por nome e diante de tantas polêmicas envolvendo esse personagem. E aí a prisão dela na manhã de ontem pela Polícia Federal fez com que, logicamente, a gente tentasse conhecer um pouco melhor da história dessa figura que foi presa ontem. É uma apoiadora, né, do governo Bolsonaro, inclusive com um acampamento que foi desfeito no final da semana passada, mas havia dias que estava ali pelos derredores da esplanada ali em Brasília, e vem fazendo críticas, né, duras, principalmente ao STF. Mas não é uma figura nova em meio a esses protestos, a essas polêmicas, não é uma figura nova. Pelo contrário, né, ela já perfigurou muito bem pela esquerda como uma feminista e já é conhecida na internet por atos de protesto que fez na época de esquerda, inclusive se manifestando nua, né, para então chamar a atenção daquilo que ela defendia naquele momento. Não é uma figura, Luiz Augusto e ouvintes, que nem de longe me inspira, mas de maneira nenhuma me dá afeição. Pelo contrário, não representa bem a bandeira que a direita levanta, embora seja agora defensora de ideais que são da direita, né? Mas a sua postura, o seu linguajar e as suas atitudes, ela não causa efeitos positivos para aquilo que a gente defende, os valores. Cícero, me permita só uma pequena participação aí no teu comentário. Por favor, Luiz. Ela é uma figura realmente que não inspira assim maiores afeições. Creio eu que nem mesmo
entre as pessoas hoje que se colocam como de direita ou conservadores, liberais. Agora, há um tratamento diferenciado, porque você lembra que antes do impeachment da Dilma Rousseff, aquele Wagner, que era presidente da CUT, esteve no Planalto, dizendo que se preciso fosse pegaria em armas. Quantas ameaças veladas contra instituições republicanas e até mesmo a democracia, o Estado de Direito, não fez o tal do Stedley. E esse indivíduo recebeu até título de cidadão cearense aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Então, o que incomoda, na verdade, é essa questão desigual, esse tratamento nada isonômico, né? E inconstitucional, que a Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Por que esse rigor e o peso da lei contra a Sara e por que não com quem defende a ideologia de esquerda? E o Zé Disseu, que está condenado há tantos anos por diversos crimes contra a democracia e que disse recentemente que eles não iam ganhar uma eleição, iriam era tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição, tá livre aí, né? Então é isso que eu acho que incomoda, não que a gente vá partir na defesa da Sarah Winter, do que ela faz, do que ela diz e das ameaças que ela faz. Pronto. Isso, Luiz, e o que você colocou está exatamente dentro aqui do ponto em que eu ia virar a chave, que é exatamente para mostrar os dois lados da moeda. Eu estou colocando esse contexto da Sara só para ficar claro, né, essa questão mesmo da personalidade e para que se entenda como a gente vê as coisas, que não necessariamente ela representa aquilo que a maioria dos conservadores defendem, né? Da maneira que ela faz, um tanto quanto grosseira, vamos dizer assim, está defendendo. Agora, aqui é que entra exatamente o outro lado da moeda. Por quê? Nós temos que questionar exatamente isso. Primeiro, a questão do direito de expressão. E é interessante que a Sara, em uma publicação dela, ela fez esse questionamento. Ela disse, bom, quando eu era de esquerda, eu fiz baderna, eu causei danos ao patrimônio público, eu cometi atos ilícitos e nunca fui questionada, nunca fui colocada na situação em que agora estou. Então, aqui tem exatamente a questão dos dois pesos, das duas medidas, e o outro lado da moeda. Por quê? Uma coisa é que a gente possa tecer um comentário não concordando com a performance, mas ainda assim é um direito de liberdade de expressão, que outros movimentos sempre fizeram ao longo da história do país, como você já colocou aí alguns nomes citados, e isso nunca foi incômodo. Parece que o incômodo agora é exatamente em relação ao STF. E aí entra aquela questão, mais uma vez, hoje de manhã foi muito debatido aí pelos veículos de informação, que o que é ato democrático e o que é ato antidemocrático, porque as ações da Polícia Federal hoje receberam mais uma vez esse rótulo, né? Que deflagraram então uma ação contra pessoas que estão fazendo atos antidemocráticos. E no caso da Sara, não parece que os seus atos são antidemocráticos. Como é que faz para entender o que é antidemocrático e o que é democrático? Porque até aqui nunca se viu uma ação consistente da Justiça, das autoridades, do STF, contra outros segmentos, contra outras pessoas que têm outros viés ideológicos.
Então nós podemos não concordar, no meu caso, com a postura da Sara, mas nós temos que questionar por que ela está presa e por que outros nomes e outras pessoas que, no caso, estão até esquecidos na história e que deveria essas coisas serem colocadas em frente, em diante, o processo contra eles, estão lá adormecidos nas gavetas e por que coisas como a dela, as manifestações dela, do grupo dela, tem tanta urgência de serem, então, trabalhadas. Em relação ao ministro Weintraub, né, que está aí com as horas contadas, não resta dúvida, sairá do seu cargo de ministro. Aí é o outro lado da coisa. Por quê? Porque o ministro da Educação, ele é totalmente coerente, o discurso dele é coerente com a bandeira que foi levantada pela campanha do então presidente, agora presidente Jair Bolsonaro. E, sem dúvidas nenhuma, ele é o ministro mais leal de Bolsonaro, no que se diz respeito a defender o que o presidente acredita e defende. E tem sido o ministro que tem dado a cara à tapa. Agora, é lógico que ele tem feito isso com vários excessos e em momentos que, de fato, as coisas podem ser muito mais tranquilizadas do que colocado mais fervura na coisa, como foi o caso de domingo. Desnecessário as suas declarações e desnecessário até mesmo a sua participação nas manifestações. Mas ele é coerente, ele é corajoso, ele é verdadeiro. O que ele levanta como problemas na educação, principalmente no ensino superior, é uma realidade, é uma verdade. Tanto é que ele tem o apoio de muitas e muitas pessoas. Agora, é lógico, caro ouvinte, que a pasta da educação é uma das partes mais importantes de qualquer governo no mundo, principalmente do Brasil, que na sua história amarga índices terríveis no ranking da educação mundial, e nós conhecemos a nossa própria realidade, logicamente. Então, nesse setor da educação, nós precisamos muito mais de resultados práticos, de coisas que sejam apresentadas como soluções, do que essa briga, essa discussão, essas polêmicas que o ministro da Educação tem se envolvido agora. Porque o que é que acontece? Já são 1 ano e meio do governo Bolsonaro e o Ministério da Educação não tem avançado tanto com novidades, com algumas coisas mais concretas em relação à melhoria da educação fundamental. Enfim, o ministro da Educação tem perdido uma boa oportunidade de dar uma grande contribuição, porque tem entrado demais na discussão ideológica. Cícero, mas não se engane não, meu irmão. O problema aí é bem maior do que simplesmente a questão educacional. A preocupação aí não é com a educação, com os avanços, porque a educação nos anos de PSDB e PT não avançou, e nós temos dados, números, muitas informações que comprovam isso. As nossas universidades figuram entre as piores do mundo, infelizmente. O grande problema aí, o que a República hoje não consegue digerir no Weintraub, é porque ele está trabalhando para desfazer toda a doutrinação que foi feita na educação fundamental e ensino médio e nas universidades. O problema é, de fato, meu caro Cícero, ideológico. É pura ideologia, infelizmente. Sim, isso é um fato. Ele é um combatente aberto, como eu disse. O seu discurso é muito coerente com a bandeira defendida pelo governo. O que eu coloco aqui é essa condição de poder aproveitar esse tempo e, lógico, precisa ser desfeito, mas, querido ouvinte, nós temos que entender que nem
sempre, ou aliás, quase nunca, se vence o mal apenas com a conversa, com as palavras, com o discurso. Através do discurso se expõe o tamanho que é o mal, mas para vencê-lo, então, precisa de ações que demonstre que o nosso pensamento, o nosso ideal tem mais valor do que o que estava posto antes. Então, tem se perdido muito tempo no discurso de apresentar o mal e faltam mais ações para tirar esse mal de ação. Mas, infelizmente, o ministro está com as suas horas contadas e aí fica até o questionamento, porque o ministro mais leal de Jair Bolsonaro pode ter a sua cabeça entregue na bandeja ao STF pelo próprio presidente, que está sofrendo pressão, está ficando numa situação de estar acuado no sentido de se desfazer do seu ministro mais leal. As próximas horas falarão por si. E a questão das palavras doces e amargas de Bolsonaro, nós vamos ser mais breves aqui com o assunto por causa do tempo, mas é interessante porque a situação do Brasil é uma situação de um câncer, de um tumor por conta de tudo isso que a gente conhece da história, principalmente dos últimos 16 anos. E ninguém que quer consertar isso pode chegar muito manso, muito tranquilo, muito sossegado para tentar levar no banho-maria. Precisa de choque de realidade, precisa a sociedade ser chamada a atenção para os reais problemas, e o presidente Bolsonaro, com o seu jeito de ser, faz isso. Isso é interessante. Também mostra muita questão de coerência com o seu discurso de campanha, com a sua realidade como presidente. Ele não tem falhado no que se diz respeito a manter o mesmo discurso que tinha no palanque. Agora, muitas vezes, essas palavras causam mais problemas para ele mesmo do que o que a própria oposição pode causar. Acho que falta um pouco, sim, de melhoria na questão da comunicação, porque não é possível que o presidente pense sozinho de como ele vai fazer a sua live, do que ele vai tratar e do que ele vai colocar. Então, algumas palavras, algumas colocações têm que ser entendidas que ele é o presidente que influencia naquilo que fala e naquilo que diz. E o que é dito precisa ser bem analisado, como é que os inimigos se aproveitarão daquilo, como é que a imprensa vai divulgar aquilo e como é que os apoiadores podem entender algumas situações. Então, palavras duras necessárias, mas palavras que muitas vezes contribuem, é como se fosse uma arma virada para o próprio governo, para o próprio presidente. Então, precisa polir um pouco de tudo isso. Bom, é esse nosso ponto de vista, nossas análises dessa terça-feira. A coisa é bem crítica e a gente continua analisando, e na quinta-feira a gente volta trazendo os assuntos do momento. A você, Luiz, aos ouvintes e toda a equipe, um abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, Cícero, abraço. Obrigado aí pela participação. Muito lúcido, parabéns mais uma vez. A gente volta.